Olá, alunos. A gente vai falar de um assunto que atormenta muita gente: a reforma ortográfica. As pessoas têm um certo receio pelo fato de ter mudado, mas já faz 10 anos que essa reforma ortográfica aconteceu. Então, a gente precisa estar cada vez mais apto a trabalhar com a ortografia. E sempre vem as dúvidas na cabeça: tem acento? Não tem acento? É junto, é separado? Tem I? Não tem? Então, hoje a gente vai esclarecer alguma dessas dúvidas. Primeiramente, falando assim de história, em cada ano desses tem uma coisa importante na nossa na questão da linguagem, um avanço na linguagem, uma reforma, alguma coisa que tira. Então, olha quantas reformas que já foram feitas. Nem todas são reformas, algumas são a análise, enfim, tira uma letra, tudo tentando aprimorar a língua portuguesa. E a ortografia é um dos temas permanentes da gramática normativa. Então, ou seja, ela é muito importante. Porque para você escrever um texto, o que é um texto? É uma coisa que tem sentido. Você precisa escrever adequadamente. E o código ortográfico para a circulação dos textos são as palavras, e as palavras têm que estar escritas corretamente. Os códigos gráficos, eles perseguem um objetivo que nunca foi atingido. Eles sempre querem aproximar a língua escrita da língua falada. Mas isso é praticamente impossível. Mas esse é o estudo deles afinco. Tipo, imagine assim, ó, se fôssemos colecionar todos os sons da língua portuguesa. Pensa, todos os sons. Isso é quase impossível. Então, restringindo isso, a gente tem 3 tipos. O primeiro são as vogais. As vogais, o som dela passa diretamente pela boca. A, E, I, O, U. Já as consoantes, elas sofrem algum tipo de interrupção. E as semivogais, que elas não sofrem nem, elas ficam no meio do caminho. Aí é muito importante a acentuação das palavras, porque, tipo, imagina, tem o esta, que é um pronome demonstrativo, e tem o está, que é um verbo. Se não tiver o acento, fica 2 palavras iguais, sendo que cada uma tem um sentido diferente. Então, o acento ele é muito importante também para a questão dos sons, para apresentar a sílaba tônica, que nós vamos estudar. E em cada ano desse teve uma coisa diferente. O que mais nos importa, depois vai tendo material para vocês estudarem o que aconteceu em cada ano. Eu estou sintetizando com as coisas mais importantes. No ano de 2008, essa questão da aproximar a fala da escrita ainda persiste. Mas nesse ano, Portugal decidiu colocar em prática o acordo a partir de 2010. Um acordo ortográfico de nivelamento entre o português do Brasil e o português de Portugal. E aqui no Brasil, era a partir de 2009, só que, embora o decreto foi assinado em 2008, por isso que eu coloquei 2008 aqui. Só que até 2012 foi considerado um período de transição. Então, se o adolescente fosse fazer a prova do Enem e escrevesse alguma coisa que não estivesse adequado à reforma ortográfica, ele não seria penalizado. Hoje, como nós já passamos de 2012, vamos colocar a cabeça para funcionar e memorizar, porque vocês vão ser cobrados por isso. No vestibular, a questão é decoreba. É igual um concurso. O vestibular você tem que decorar. Agora, o Enem é uma prova interpretativa. Essa aula é importante para a nossa redação, para vocês escreverem de acordo com a norma culta.
e atual vigente, que é essa de 2008. Com essa reforma ortográfica, teve a inclusão das letras K, W e Y no alfabeto e ele passou a conter 26 letras. Isso é o que todo mundo já sabe. Então, com essas novas 3 letras, tipo símbolos para indicar medida, tudo ficou mais fácil pela norma culta. Uma coisa importantíssima aqui é a classificação da palavra com relação à sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Café, qual que é a sílaba tônica? Fé, que é a sílaba mais forte. Coração, são. Caju, o ju é mais forte. Não tem acento, mas não precisa ter acento. Toda palavra tem uma sílaba tônica. A gente sempre, olha aqui no coisinha do mouse, na setinha. Eu sempre vou olhar daqui para lá, ó. Sempre. Então, eu vou olhar, essa é a última sílaba, a penúltima, e se tivesse outra aqui, seria a antepenúltima, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Sílaba é de acordo com o que a gente fala. Coração. Tem que saber separar a sílaba, porque quando não cabe numa linha, você vai pôr na outra linha. Então, tem que saber separar adequadamente. As oxítonas é quando a sílaba tônica é a última. Nas oxítonas, a sílaba tônica é a última. As paroxítonas é a penúltima. Táxi, é a primeira. Não, é a penúltima, porque você está vendo daqui para cá, ó. Régua, cadeira. As proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba. Ônibus, lâmpada, matemática. De todas essas, a que vocês vão mais gostar da regra é das proparoxítonas. As oxítonas ficam no mais ou menos e a mais difícil é as paroxítonas. Mas vamos lá. Primeira coisa da reforma ortográfica. Os monossílabos tônicos. O que é monossílabo? É uma palavra que só tem uma sílaba. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, ou seja, tanto no singular quanto no plural, vai ter acento. Pá, pé, pó, já e assim por diante. Das oxítonas, as palavras oxítonas, que é a última sílaba, são acentuadas aquelas que terminam em A, E, O, em, seguidas ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Tipo, Macapá. Macapá, a sílaba tônica é o pá. Termina em A? Sim, então tem acento. Jacaré. Jacaré, a sílaba tônica é o ré. Termina em E, tem acento, porque só acentua A, E, O, em. Atenção! Na língua portuguesa, a gente tem as regras, só que tem um tanto de exceção. Então, vamos manter as atenções para não ter erro. A primeira, continua mantido o acento agudo nas derivações dos verbos ter e vir na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Tipo, a terceira pessoa do singular é ele ou ela. Então, ele ou ela detém, convém, obtém, sustém, porque termina com em. Isso continua. Também termina com em. Também é uma palavra que vocês usam muito na redação, então trate de colocar acento. Também está mantido o acento circunflexo na terceira pessoa do plural, dos verbos ter e vir e seus derivados no presente do indicativo. Então, se eu coloco assim, ó, ele tem, ele é apenas um, então não tem acento.
Eles têm. Eles é mais de um, é plural. Então, tem o acento circunflexo em cima do E. Atenção, a segunda coisa importante. Continua mantido o acento circunflexo no verbo monossílabo, com uma sílaba só, por, para diferenciá-lo da preposição monossílaba por. Então, uma coisa, quando você for falar do verbo de colocar, aí o por tem acento. Se você está falando só por causa de alguma coisa, aí é uma preposição, não tem acento. Atenção 3. Continua mantido o acento agudo nas oxítonas terminadas em ditongos abertos. Igual ei, eu e oi. Ditongo. O que é ditongo? Encontro de duas vogais na mesma sílaba. Anéis, tones, fiéis, ilhéus, chapéus, céu, anzóis, faróis. Todos são oxítonas, terminado em ditongo aberto. Aí, vamos para as paroxítonas. Olha o tamanho. Das paroxítonas, acentuam-se apenas as que são terminadas em a, e, ou, em, da mesma forma que as oxítonas. Note que essas terminações são específicas para acentuação das oxítonas. Com isso, recebe o acento gráfico as paroxítonas terminadas em L, R, N, X e I, seguidas ou não de S, ou seja, tanto singular quanto plural. U, seguido de S, M ou N. PS, que é ditongo oral crescente, ou ditongo oral decrescente, terminou em ditongo, seguido ou não de S também tem acento. Então, são letras, por isso que eu falei que ela é mais complicada, porque são letras que não são tão fáceis de memorizar igual das oxítonas, A, E ou N. Aí aqui já tem mais letra, então fica mais fácil. L, R, N, X, I, US, o M e PS. Vamos lá, ó. Táxi. Táxi, a sílaba tônica é o tá. Termina com I, então tem acento. Se não terminasse com I, terminasse com qualquer outra letra que não está aqui, não teria acento. Vírus, bônus, ônus, álbum, fórum, que vocês usam bastante na redação. Então, prestar atenção nos acentos que são muito importantes. Agora vamos para as atenções das palavras paroxítonas. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens. Hífens não tem acento, hífen tem, mas hífens não. O édens, mas não tem muitas palavras assim para ser usado. Não se acentuam as palavras homógrafas, quer dizer, aquelas que têm o mesmo som. Para, do verbo parar, ele para. E a para preposição, ele vai para franca. Então, não tem acento mais. Antes tinha para diferenciar, hoje não tem mais. Pela, que é verbo e substantivo. E pela, que é a combinação da preposição com o artigo. O polo, substantivo, e o polo de aglutinação antiga e popular de porlo. Atenção 3. Não se acentuam as paroxítonas homógrafas heterófonas, paroxítonas semelhantes na escrita, mas diferentes na pronúncia, como governo de substantivo e governo de verbo de governar, acordo de substantivo e acordo de acordar. A única exceção que a gente tem é o pôde,
Tá vendo que eu falei da regra e da exceção? Então, com a reforma ortográfica, o único que ficou mantido é o pôde. Se você colocar a palavra pôde no passado, tem acento. Pode no presente não tem acento. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos abertos, que é estreia, geleia, plateia, ideia. Olha o tanto que ficou estranho essa palavra, ideia. Ideia sem acento ficou muito estranho. Boia, joia, jiboia. E atenção 5. Não se acentuam mais as paroxítonas terminadas em hiato, ou seja, duas vogais que se separam na hora de separar. Enjoo. Antes tinha acento, depois da reforma ortográfica não tem mais acento. Não mais se acentuam as paroxítonas terminadas em hiato na terceira pessoa do plural, ou seja, deem, veem, creem, leiam, não tem mais acento. Das paroxítonas, das proparoxítonas agora, é a mais fácil. Toda proparoxítona, ela é acentuada. O que é uma palavra proparoxítona? Tem a última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Lâmpada, público, devolvêssemos. O acordo manteve a duplicidade de acentuação, de acento circunflexo e acento agudo em algumas palavras, como econômico e econômico. Acadêmico, acadêmico. Para atender aos dois modos de pronunciar essas palavras. Os encontros vocálicos. Ainda é usado acento agudo no i e no u tônicos das palavras oxítonas ou paroxítonas, somente se eles forem hiatos e estiverem sozinhos na sílaba, acompanhados ou não de S. Igual aqui, ó, saída. Você vai separar, você põe o sa, i e o da. Por que tem acento? O i é mais forte, é uma paroxítona. Se a gente for analisar daqui para cá, é uma paroxítona. Esse i é uma letra, mas é uma sílaba. E termina com a. Então tem acento. Mesmo caso para as outras. Nas palavras ruim, contribuinte, trair, juiz, não foi usado acento agudo, pois o i e o u tônicos não estão sozinhos na frase. Igual aqui, ó, do juiz não está sozinho, tem o i e o z. Nos exemplos companhia, rainha, moinho, não se usou acento agudo, pois o i está antecedendo o nh. Então, preste atenção nisso. Nos exemplos feiura, baiuca, boinho, o acento não pode ser usado, pois o u tônico há de tom decrescente. O hífen. Usa-se hífen em palavras compostas por justaposição, cujos elementos substantivos, adjetivos, numerais ou verbos continuam uma unidade sintagmática e semântica e com acento próprio, ainda no primeiro elemento. Então, algumas palavras, tipo ano-luz, continua, arco-íris tem hífen, médico cirurgião, cirurgião dentista, decreto de lei, rainha Cláudia, tenente, tio-avô, norte-americano, guarda noturno, sul-africano, segundo sargento, segunda-feira, finca-pé, conta-gotas, fura-bolo, tudo continua com hífen. O grão e o grã também continua com hífen. O hífen também deve ser usado em palavras compostas que designam espécie botânica ou zoológica. Botânica de flor, de árvore e zoológica de animais. Abóbora menina, couve-flor, erva doce, tudo continuou com o hífen. Emprega-se o hífen nos compostos formados por advérbios bem ou mal. Bem-aventurado, mal, afortunado, sempre vai ter hífen.
Atenção, o advérbio bem, ao contrário do advérbio mal. Tipo, o mal com L é somente se eu estiver substituindo pelo bem. Tipo, eu vou falar o aluno foi bem na prova. Se eu for falar o oposto, o aluno foi mal na prova, eu vou usar o mal com L. Agora eu falo assim, ele é um bom aluno. Um bom aluno. Se eu for falar que ele é um mau aluno, aí vai ser um mal com U, que é o oposto de bom. Então, tirando essa informação adicional, o advérbio bem, ao contrário do advérbio mal, não pode se aglutinar como no segundo elemento, ainda que esse seja iniciado por consoante, quando se mantém a noção de composição. Bem criado, bem ditoso, bem nascido, bem visto, agora benfeitor, bem feito. Percebe a diferença? Nas palavras prefixais. O que é prefixo? É o início da origem da palavra. O sufixo é o que vem depois. E o radical, que é o que não muda. Se o elemento iniciado por H, se iniciou por H, tem hífen. Antigênico, extra-humano, pré-história, proto-história, super-homem, aí vai ter hífen. Antes dos prefixos des e in, o hífen só não é usado se o elemento perdeu o H. Desumano. Ficou assim agora. O desumanizar, inábil, inapto, inumano. Se o prefixo, que é o primeiro elemento, termina com a vogal que inicia o segundo elemento, então aí tem que deixar o hífen. Senão vai ficar duas vogais juntas e isso não pode. Antibérico, contra-alarmante, infra, autoobservação, uma palavra que usa bastante. Atenção, o prefixo co geralmente aglutina como segundo elemento, ainda que iniciado pela vogal o. Coobrigação, coordenar, cooperar, continua do mesmo jeito. Se o prefixo circun e pan vier com elemento acompanhado por vogal, ou seja, vogal que vem aqui na frente, ou HMN, aí vai ter o hífen. Se o prefixo hiper, inter e super e o segundo elemento começar com R, hiper requintado, interessante, super visita. Se for isso, vai ter o hífen. Aqui do ex-diretor, ex-isso, ex-aquilo, vai ter hífen. Da pós, o pré com hífen. Aí, aqui tem um resumo. Antes do acordo e com o acordo. Antes, estreia tinha acento, assembleia, plateia, alcateia, ideia, isso aqui tinha tudo acento, hoje não tem. O feiura tinha acento, baiuca tinha acento, hoje não tem. O que é isso aqui que eu expliquei para vocês, aqui tem todo um resumo. Esse slide eu vou disponibilizar, assim como a apostila também dessa aula. Aqui, ó, é o que eu falei para vocês, ó, do ter e do vir. Ela vem, elas vêm, contém, tá vendo que tem acento. Antes do acordo ortográfico, deem, veem, creem, leem, vou, tudo tinha acento. Hoje não tem mais. Em palavras compostas com radical. Se o primeiro elemento e o segundo elemento forem de unidade semântica que possui um acento próprio, médico, cirurgião, tudo tem um acento próprio. Rainha Cláudia não tem que pôr um hífen. Daqui da Grã-Bretanha. Usa-se hífen se o primeiro elemento, que é o prefixo, mais o segundo elemento iniciado por H. Sempre vai usar o hífen. Não usa o primeiro elemento
prefixo, o prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, mas o segundo elemento iniciado por R. Antirreligioso. Tá vendo que duplificou, ficou com 2 R's. Contrassenha com 2 S só. Extrarregular, microsistema, antiaéreo, autoaprendizagem. Aqui é o prefixo terminado por vogal, iniciado com uma vogal diferente. Se fosse vogal igual, teria o hífen. Como aqui é vogal diferente, igual sócio termina com O e educativa termina com E. Sócio-educativa escreve junto, por causa da reforma ortográfica. Toda essa aula de hoje eu peguei desse material aqui, dessas pessoas. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Bons estudos!